Por favor, Vivi Ribeiro, não me dê um strike. A Camila Cabelo é legal. Isso, amiga Psi, e hoje a gente tá falando sobre ansiedade. Você se considera uma pessoa ansiosa? Tipo assim, você tem um compromisso hoje às 5 horas da tarde. São 10 da manhã, você já tá, meu Deus, não posso fazer mais nada hoje, eu não consigo fazer mais nada, eu só penso nesse compromisso. Você tem Depende, se for fora da minha rotina, eu fico um pouco assim. Eu tenho uma rotina muito diferente. Diferente, quer dizer, eu tenho uma rotina muito igual. Mas sei lá, tem que ser um troço muito. Pode, sei lá, médico. Nem dane-se. uma apresentação importante e sente uma angústia, um sentimento de ansiedade muito forte, tá com Ah, vontade isso aí sim. Com a apresentação. Hoje em dia eu sou mais. Tanto faz, mas eu ainda não gosto não. Aí eu fico. Ai, vou ter que. Vou ter que. de usar qualquer tipo de desculpa só pra não ter que apresentar. Você percebe que fica muito mais nervoso e ansioso com algumas coisas que outras pessoas podem até levar com mais leveza. Vamos conversar sobre isso? Vamos hablar? Se você não me conhece, meu nome é Vivi Ribeiro, eu sou uma Isso. terapeuta, ou melhor, psicoterapeuta, sou psicóloga, e eu tô fazendo pós-graduação em TCC, que é a minha abordagem na psicoterapia. TCC é terapia cognitivo-comportamental, então a gente fala muito sobre cérebro, comportamentos e também emoções, óbvio. Vou dar um pequeno aviso, um disclaimer aqui. O vídeo de hoje, o Pai, intuito tá. dele é principalmente ajudar vocês com Tá informação. Ele achando não que é necessariamente vai se pirataria? encaixar em demandas específicas e pessoais, individuais. Se você considera que a sua situação é muito difícil, sua ansiedade é muito debilitante e Chegou o meu arroz. Na hora que. Na hora. Na hora que eu começo o meu vídeo. Tá bom. Caraca, é inacreditável, mano. É inacreditável. Mister Editor, depois você edita isso, tá bom?
Eu nem prestei atenção, voltei, chat. Sentir raiva e vontade de trancar a facu serve? Serve? Claro que serve. Tem que perguntar pra Camila Cabelo aí, mas eu acho que serve sim. Te impede de ser funcional no Chat. Só devo dizer aqui que o cara, eu peguei, né? E o cara falou assim, o entregador falou, bom, boa noite, bom jantar. Eu falei, pra você também. seu dia a dia, eu recomendo muito você buscar atenção psicológica, realmente começar terapia, porque é um tratamento e vai te ajudar. Pra falar sobre diminuir a ansiedade, a gente também tem que pensar sobre as coisas que fazem a manutenção das nossas ansiedades, do nosso comportamento ansioso. Ou seja, tudo que você faz e às vezes você nem percebe que mantém a sua ansiedade ali acontecendo, né? Que você continua fazendo, continua te dando ansiedade e você ainda não consegue controlar. O que uma pessoa preocupada pensa mais do que uma pessoa ansiosa? Eu sou muito do time de não dizer que a gente é ansioso, depressivo ou nada do tipo, porque quando a gente diz que a gente tá tirando um pouco do nosso poder de mudança. Eu sou ansiosa. Não, você tem ansiedade e é tratável. Se você diz que você é quase como se... A tia me fala exatamente o contrário. Ela fala, você não tem ansiedade, você é ansioso. Fosse uma característica sua, meio que permanente, entende? Vamos supor que vem um grupo de alienígenas pro mundo e eles querem, pro nosso planeta Terra, né, óbvio, se passar por seres humanos. Então eles estão estudando as emoções e eles pensam, eu tenho que entender mais sobre a ansiedade. Como é que eu posso ser um ser humano agora que eu concluo que é o correto, é que teoricamente ter ansiedade é você ser diagnosticado com ansiedade, né? Eu não sou. Ansioso, me preocupar muito, em excesso. O que é que uma pessoa ansiosa, o que é que uma pessoa preocupada pensa? Como que essa pessoa pensa? E a partir daí a gente entende como a gente pode não pensar. Quer ser uma pessoa ansiosa? Não aceite que a vida é imprevisível e que imprevistos podem acontecer. Infelizmente, viver no mundo real significa aceitar que a vida é cheia de imprevisibilidades e que às vezes as coisas vão sair do nosso roteiro perfeito. Pode ser que você realmente chegue atrasada no seu compromisso importante. Pode ser que você erre uma questão da prova por bobeira e acabe não passando na prova porque estava nervosa. O interessante de você lembrar é que a mente mais ansiosa, ela sempre vai pensar que aquilo de ruim que pode acontecer, o inesperado, o risco, vai acontecer. Pra gente que tá muito ansioso ou que nos sentimos ansiosos com frequência, é quase como se essa coisa inesperada, essa coisa que a gente não quer que aconteça, ela não só seja uma coisa que vai acontecer e a gente fica muito preocupado com isso acontecer, como a gente também fica pensando que aquilo vai ser trágico. Essa é uma característica muito importante de a gente lembrar, porque quanto mais a gente tem medo do inesperado, mais a vida vai nos oferecer medos, porque o inesperado pode acontecer em qualquer situação. Você vai para um show e você fica com muito medo de chegar no show e o seu ingresso não funcionar. Pode ser que isso realmente aconteça. Não, mas isso aí eu não fico, não. A questão é, como que você vai lidar com esse inesperado se ele acontecer? Quando a gente é muito ansioso, a gente tem a tendência de achar que aquele risco, que aquela coisa inesperada, ela vai acabar com a gente, acabar com a nossa raça e a gente não vai conseguir sobreviver àquela situação. A verdade é que a grande maioria das vezes a gente vai conseguir resolver aquilo. Ou melhor, a maioria das vezes esse nosso grande medo, esse inesperado, esse risco que a gente tá com muito medo de que aconteça, provavelmente nem vai acontecer. Mas se acontecer, também não vai derrotar a gente, entende? O psicólogo, autor de diversos livros... Eu sou muito mais ansioso com situações que não são sociais do que o contrário. Isso é um pouco contraditório, visto que eu sou muito tímido. Mas eu, sei lá. Por exemplo, eu fico muito mais nervoso sabendo que eu vou fazer uma prova do que, sei lá, eu vou apresentar um trabalho. Eu fico mais ansioso com a prova. E professor clínico de psicologia em uma super universidade chamado Robert Leahy. Ele é um bambambam da terapia cognitivo-comportamental. Ele deu um exemplo em uma palestra uma vez em que ele falava que uma das coisas que a gente mais tem medo quando a gente vai dar palestra ou dar uma aula é de gaguejar. Não gaguejar especificamente, na verdade, de você perder sua linha de dar uma aula, é de gaguejar. Não gaguejar especificamente, na verdade, de você perder sua linha de raciocínio e acabar tendo um branco, dar branco, né? É uma coisa que a gente tem muito medo quando a gente vai dar. Acho que por conta dos danos decorrentes disso. Né? Se eu apresentar mal. É verdade. Tem que fazer isso de novo, tem isso.
Eu vou ser grifado, né? Faz sentido. Algum tipo de apresentação. Aí ele fala que um dia ele decidiu fazer o teste. E se, no meio da minha apresentação, eu simplesmente parar de falar um pouco? Aí ele pega e para. Eu apresentando, daí ele... acho que eu perdi aqui a minha linha de pensamento. E aí ele olhou pros alunos pra saber o que eles estavam fazendo e ninguém tava fazendo nada. A galera só começou a olhar suas anotações, ou talvez olhasse um relógio. Enfim, esperando que ele voltasse a dar aula. Qual é a lição que ele tirou disso? Nada ia acontecer. O segundo ponto que eu queria falar sobre com vocês. Se você quer ter mais ansiedade, superestime os riscos. E se eu der branco... Exatamente. Quando você aprende isso, você fica... Eu falo a verdade mesmo. Minha timidez nunca foi por medo do que os outros vão pensar. Por mais que esse seja o padrão. É mais que tipo... Eu não gostava de fazer aquilo. Aí eu ficava meio... Caramba, velho. Eu não queria estar fazendo isso aqui, não. É mais desse jeito. No meio da apresentação, o que vai acontecer, Diva? O que de pior pode acontecer se você der um branco? As pessoas vão me julgar. Aí já entra outra coisa, né? A gente superestima a opinião das pessoas e o julgamento das pessoas. Digamos que a pior coisa que pode acontecer de alguma situação é alguém te julgar. Vamos lá. Vivi, eu tenho muita ansiedade em falar em público, porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Vivi, eu tenho muita ansiedade em fazer novas amizades, porque eu fico com medo das pessoas me acharem estranho, de falar alguma coisa e as pessoas me julgarem, criticarem. Por que você tem tanto medo? Eu não me incomoda tanto. Me incomodar me incomoda. Eu odeio falar coisa decorada. Porque eu não sei decorar. Pra falar a verdade, eu não sei apresentar nada. Nem as coisas que eu sei. Eu não sei apresentar. Se me pedir, por exemplo, prepara uma apresentação sobre, sei lá. Não sei, mano. É que não tem nada que eu domino, assim. Sobre Beyblade. Eu não vou apresentar direito. OBS. Mas eu não sou um mestre do OBS. Apesar de que eu sei fazer bastante coisa, tá? Mas ia ficar ruim, mano. Eu posso até saber mexer no OBS. Mas eu não ia saber explicar para os outros. Isso que é o ruim. Do julgamento dessas pessoas. Por que a opinião delas importa tanto? Um exemplo que eu dei uma vez no meu TikTok foi de quando a gente vai pra academia. A gente tá na academia e decide fazer um novo exercício. Mas é novo, a gente nunca fez ele antes. Então a gente... Palestra piorou. Ainda mais eu, tipo... Sei lá, não ia ter muito o que falar. No máximo até a parte do afiliado ali. Fica tensa e pensa, nossa, e se alguém me julgar? E se eu fizer errado e a pessoa achar, tipo, nossa, olha essa menina fazendo... Acho que talvez seja até mais fácil, né? Por eu... É só falar, não desistam. Aquele negócio meio coach, né? Não desistam. Eu aqui, ó, eu demorei 4 anos. 4 anos pra pegar afiliado. Eu não desisti e eu peguei afiliado. Se eu conseguir, vocês conseguem. Sabe como você pode conseguir? QR Code aqui embaixo para assinar o meu curso. Do exercício todo errado. Mas se você para pra pensar, de verdade, de fato, qual é o problema de alguém me julgar? Qual é o problema dessa pessoa pensar X de mim? Na maioria das vezes, gente, tem mais a ver com você do que o que realmente você pensa sobre a opinião dessa pessoa. Porque a maioria das vezes, você nem liga pro que essa pessoa pensa. Você só não quer que ela pense o que você tem medo de ser. Eu tenho medo dela achar que eu tô passando vergonha. Então, na verdade, seu medo é de passar vergonha. Que eu tenho medo de achar que eu sou burra. Mas se você soubesse que você não é burra, você não ia ter nem medo de alguém achar que você é burra. Então você tem medo de ser burra. Superestimar a opinião das pessoas sobre as coisas que você faz, principalmente sobre as suas falhas. Então você não pode falhar em nenhum momento, você não pode gaguejar em uma apresentação, você não pode usar Apesar de que tem coisa que eu realmente sou ruim, a pessoa... Teve gente que já tentou me zoar por causa disso, mas eu fico, mano, você é um random. Eu não ligo. Uma máquina errada. Eu vivo sendo julgado aqui na live por ouvir rádio. Rádio não dá. Rádio é muito paia. Como se as outras pessoas, elas não pudessem errar também, é muito injusto. Por que quando você comete o erro é porque você é burro? É porque você é inútil? É porque você é imprestável?
Por que isso faz sentido pra você? Geralmente a gente fica muito preocupado com as coisas não serem resolvíveis, né? Se eu não passar nessa prova, eu vou ficar de recuperação e aí meu futuro vai ser horrível. Meu pai disse que se eu não estudar, eu vou virar mendigo. Quantas vezes a gente pensou em todo tipo de pior cenário do mundo e eles, não eram reais. Provavelmente aquela pior coisa que a gente tava imaginando nem sequer ia realmente acontecer de fato. Mesmo que uma coisa não tão boa acontecesse, nem ia ser essa pior de todas. Mesmo que acontecessem, a gente ainda ia... Depende, tem gente que talvez, tipo, não tiver já muita coisa no estúdio, talvez a possibilidade dela virar mendigo, mas é muito difícil isso. Eu consegui resolver. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente também trabalha com coisas chamadas de distorções de pensamento, distorções cognitivas. Tem uma delas que a gente faz muito, tem uma grande tendência de fazer quando a gente tem dificuldade com ansiedade, que é a catastrofização. Eu posso fazer um vídeo sobre isso, se você se interessa, comenta aqui nos comentários que eu posso tentar fazer. Achar Mas que o mundo vai acabar? basicamente, assim, resumindo muito, é quando você começa a pensar nos piores cenários possíveis. É como se tudo que fosse acontecer fosse muito ruim. Hoje no trabalho, o meu chefe me chamou a atenção para um pequeno erro meu. Se eu errar de novo, ele vai me demitir. Se ele me demitir, eu não vou ter como pagar a conta. Se eu não pagar a conta, eu vou ser despejado. Se eu for despejado, eu vou virar mendigo. Se eu for virar mendigo, eu vou usar um monte de coisa horrível, sendo que a gente ainda tava lá, ó. Foi só uma chamada de atenção do chefe. Na maioria das vezes, o que realmente acontece é que a gente faz isso porque a gente tá nesse padrão de pensamento. Esse você já teve, mas sabe? Esse eu nunca tive não, mas também nunca tive chefe, né? Muito ansioso, de que a gente realmente fica pensando nas piores coisas, porque nosso cérebro tá acostumado já a ficar pensando nessas piores coisas, porque a gente tá com esse problema. Catastrofização é uma coisa muito comum, mas a gente tem que se policiar, porque quanto mais a gente faz, mais a gente vai fazer com naturalidade, e a gente acredita. No momento em que a gente tá catastrofizando as coisas na nossa cabeça, a gente genuinamente acredita que essas coisas vão acontecer. E o que acontece é que a grande maioria das vezes não é o mais provável. O provável é que outras coisas vão acontecer. Seu chefe chamou sua atenção hoje, mas talvez ele ache que você é uma pessoa ótima pra trabalhar ali, não tem a menor intenção de demitir você, mas você já interpretou tudo errado, porque o seu cérebro já tá acostumado a pensar assim. Último ponto, tratar todo o problema como uma emergência. E pra contextualizar... Eu tenho muito isso, principalmente pra comprar alguma coisa. Mas aí mais tarde você chegou e deu a carteirada, né? É o quê? Eu falo, você sabe com quem que você tá falando? Aí mostrou assim a carteirinha aqui, ó. Aqui, você tá falando com o magistrado, tá? Mais de 1000 mensagens no chat. Com quem que você acha que você tá falando? E aí aquele barraco generalizado, né? Mas depois eu pedi que se algo virou urgente é porque alguém mais acima hierarquicamente não planejou direito. Aí tem que ser organizado. É, tem isso também, né? Aí os outros resolvem. Nesse ponto, vou falar da minha avó. Infelizmente, ela não tá mais entre nós, mas ela fazia isso muito, tadinha. Eu tenho minhas grandes dúvidas se ela não era uma pessoa que genuinamente tinha problemas com ansiedade, né? Transtorno de ansiedade, porque... Gente, ela era muito ansiosa mesmo. Quando a gente ia pro shopping e a gente tava procurando vaga, né? O shopping é gigante. Na cabeça dela, se a gente passasse por uma vaga e não imediatamente entrasse na vaga, a gente nunca mais ia conseguir uma vaga dentro do shopping, já era. Nunca mais entrava no Iguatemi na vida. E aí a gente passava por uma vaga e ela... A vaga! Ela gritava, gente. Ela falava assim, a vaga! Meu Deus, perdeu. Não, um negócio que eu tenho certeza que ia acontecer comigo se eu tivesse carro. Eu ia esquecer todas as vezes em qual vaga que eu deixei. O quê? Ainda mais se for em shopping. Tem 7 andares com 50 vagas por andar. Óbvio que eu esqueci. Ia deixar um AirTag dentro do carro. Um AirTag no mesmo lugar que você tá é meio inútil, porque como é que você, ele não vai te dar tipo a localização exata, eu acho, de ele está no andar tal. A precisão de quantos metros? Não, tipo, assim, é muito longo. Mas, por exemplo, você tá no mesmo lugar, ele não dá exatamente em qual parte desse lugar você tá. Tipo, por exemplo, se eu perdi aqui no prédio, perdi minha mochila que tem uma hashtag aqui no prédio. Ela vai mostrar o que tá aqui no prédio, mas não em que parte do prédio tá.
E isso é meio. Mas a hashtag salva bastante. A vaga, e agora? E agora? E aí, daqui que a gente acha outra. Na cabeça dela, era a pior das hipóteses. E o cérebro de uma pessoa que sofre de ansiedade, ele genuinamente acredita com todas as forças que aquilo é uma catástrofe, que a gente de fato não vai conseguir lidar e que vai ser muito ruim e sofrido mentalmente e psicologicamente. Tem que Algo anotar. que a gente não gostaria que acontecesse, ou seja, um risco, algo inesperado acontecer, como ela fazia. Tipo assim, daqui que a gente acha outra vaga. Mas a realidade, de fato, é que a gente encontrava vaga 5 segundos depois. Que isso, Raid? E ela sabia É um disso, mas vídeo a cabeça sobre dela não permitia que ela visse. Então é muito ansiedade, Baroni. Fala aí, Baroni. importante que a gente entenda como o nosso cérebro funciona, esses comportamentos que a gente tem no dia a dia que vão fazer essa manutenção, que acabam facilitando que a gente sempre aqui pense também é pelo cultura, lado ansioso Baroni. da coisa, porque se a gente não percebe que a gente faz isso, a gente vai continuar fazendo, vai continuar alimentando nossa ansiedade e nada muda. Mas quando a gente toma consciência que a gente tá fazendo isso e a gente para e pensa, De boa, tô nossa, de boa, eu tô mano. alimentando minha ansiedade agora. Hoje vai ter Peraí, vídeo no vou Night, parar. Qual é a probabilidade de realmente essa coisa Quase horrível eu que eu tô joguei imaginando arroz no acontecer? teclado. De 0 a 10, né? Se isso aqui acontecer, que eu não quero que aconteça, vamos supor, se demorar pra eu encontrar uma vaga no shopping, eu tô usando um exemplo bem leve, mas ela ficava, gente, péssima, ela ficava muito ansiosa Não, mesmo, minha eu avó. acredito. Se eu pudesse dizer pra ela hoje em dia como psicóloga, eu ia Já perguntar, vi- vovó, já vi e do se demorar Plot mais Rocket 5 minutos pra League? gente Ele é Plot encontrar outra Rocket vaga? League, O mas que sabe. que vai acontecer? E às vezes a gente esquece isso, sabe? Eu lembro que muitas vezes, quando eu era uma pessoa que tinha um pouquinho de ansiedade, assim, né, lá pros meus 16 anos, Tá eu de lembro que Fórmula 1. muitas vezes, pra mim, todo problema era um grande problema mesmo. Tudo era uma grande emergência. E uma vez, eu Os não conseguia fanboys de almoçar, Fórmula 1 né? são doidos. E uma vez eu fiquei muito preocupada porque meu almoço não tava chegando na hora pra escola. Eu tinha pedido um almoço, não tava chegando. E eu fiquei tipo, meu Deus, e agora? E eu fiquei muito mas ansiosa isso é com um saco aquilo, né? mesmo. E outras pessoas estavam tipo, amiga, só tô almoçar depois da prova, né? Eu tava esperando o almoço porque eu ia almoçar na escola, fazer uma Tu prova, depois falou? eu Tá vendo? Fórmula 1. Esqueci. tava pra casa. Mas a Você ainda tava jogando Rocket League, eu acho. prova era muito curta, tipo assim, era 1 hora de prova só. Eu ia ficar com fome, mas eu podia comprar uma barrinha, né? Só que eu tava tão ansiosa que eu não conseguia nem pensar nisso. E eu lembro que minhas amigas estavam tipo, amiga, tipo, come alguma coisa, come. Isso, mas eu já tive esse troço aí, tipo assim. Eu pedi meu almoço, sem mentira, mano. Eu pedi e demorou assim 2 horas pra chegar. E eu tinha aula de tênis, e era, sei lá, a aula de tênis era 6 horas na época. O almoço foi chegar aqui 20 para as 6. Isso era triste demais. Largou o carro jogador de futebol e foi pro carro de corrida. É verdade. Apesar da gente ter carro de corrida no Rocket League também. Come um salgado, come um sneakers, alguma coisa assim. Quando terminar a prova, tu vai pra casa, tu mora muito perto da escola. E eu ficava, tipo, ansiosa, Come não um conseguia nem pensar Snickers, nisso. tá? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência do que a gente. Rocket era... Do que a gente tá pensando, se a Bom gente tá tempo. catastrofizando, se a gente não tá realmente alimentando nossa ansiedade, parar e pensar. Ok, eu tô com medo disso aqui acontecer, eu tô com medo da minha comida não chegar. O que eu posso fazer? Realmente, eu podia comer alguma coisa, eu ia me sentir um pouco saciada, o meu desconforto físico ia passar, e o desconforto físico, ele também deixa a nossa ansiedade mais aflorada, porque o coração vai batendo forte, eu tava com fome, então eu tava mais nervosa porque eu tava com fome, então eu podia comer, me acalmar, beber uma água, fazia a prova e chegava em casa. Não era o fim do mundo, mas eu estava cada vez mais nervosa naquela situação. Então é muito importante ter a consciência do que tá acontecendo na nossa cabeça. Tô dando exemplos mais simples e vagos. Eu tenho exemplos em que eu já vivi ou convivi com pessoas que tinham, assim, pensamentos muito ansiosos, ou que eu mesma, né, passei por situações em que eu tava bem mais ansiosa do que isso, por outros motivos, mas eu quis dar exemplos mais não simples, gosto. entre mil aspas, pra mostrar pra vocês como que funciona essa questão Apesar de eu ter um carrinho de Fórmula 1 aqui. de pensamento mais cognitiva mesmo. E segundo, que eu sei que cada situação é uma situação, é muito individual a forma que nosso cérebro significa. Esse vídeo realmente foi mais pra individual Funciona. a forma que nosso cérebro significa. Esse vídeo realmente foi mais pra informação, pra tentar ajudar vocês de alguma forma. Mas, de novo, se a sua ansiedade é debilitante, então ela é muito mais do que comportamento. Talvez você não vá conseguir parar pra pensar nesses momentos. Se você não tem nem tempo de pensar, porque você já tá tendo uma crise de ansiedade, Já mostra. talvez a situação
seja muito mais sério. Por isso que eu falei aqui que é sobre pensamentos ansiosos. Como que a gente tá mantendo a nossa ansiedade? Mas se você tem um transtorno de ansiedade, por favor, veja terapia. Gente, espero que o vídeo de hoje tenha sido útil. Amei falar com vocês. Não teve vídeo semana passada porque eu estava doente. Então agora finalmente tô melhor. Só tô com essa voz ruim, né? Mas é isso, gente. Beijo, amo vocês. Beijo, tamo junto. Caraca, esqueci. Vivi Ribeiro. Bom vídeo. Todos estão menos ansiosos agora. Mas é interessante mesmo.